Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho, a fim de alcançarmos a glória de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora, tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor e, quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. E seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sentados, num tempo de silêncio, rezemos no íntimo do nosso coração. Peçamos do Senhor a graça de ter agora o auxílio do Divino Espírito Santo, para que por ele alcancemos a compreensão da palavra e sejamos transformados por esta palavra. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, chegamos hoje aqui e demos-nos diante desta palavra as leituras todas extraordinárias, mas de modo particular este Evangelho de João, no comecinho, capítulo 2, versos 1 a 11, em que relata a primeira ação de Jesus depois do seu batismo. A primeira ação de Jesus
pública, chamada a realização do primeiro sinal. O início, como lemos no versículo 11, o último versículo do Evangelho, este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou sua glória. Manifestou sua glória. Antigamente, nós perdemos isso. Antigamente se chamava, na sequência dessas 3 celebrações, a Tríplice Epifania. Há 15 dias, o domingo da Epifania dos magos, o Senhor que se manifestou aos magos. Domingo passado nós vimos a manifestação do Senhor apresentado para nós pelo próprio Espírito Santo que pousou sobre ele, e a voz do Pai declarando: Tu és o meu Filho amado. A segunda manifestação. E esta é a terceira manifestação, o primeiro milagre de Jesus, o primeiro sinal que ele realiza, transformando numa festa de casamento a água em vinho. Este evangelho, vocês que são esposas e esposos, e especialmente os que estão aqui, que são marido e mulher, mais à frente nós vamos dar uma bênção especial, renovando a aliança matrimonial de vocês, pela força deste evangelho. Este evangelho, portanto, inaugura a ação de Jesus nos tempos messiânicos que em Jesus se realizam plenamente. Ele chega, entra na história. Ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, com o Pai e o Espírito, um só Deus em 3 pessoas. Jesus entra na história na sua primeira ação, e não poderia ser diferente. Onde foi que Jesus apareceu pela primeira vez para manifestar a glória de Deus? Não podia ser diferente. Foi numa casa, não foi na sinagoga e nem no templo. Foi numa casa, foi numa festa de casamento. E não se assustem com o que eu vou falar, depois compreenderemos. Ele entra na história por 2 bancadas. A banca da purificação das 6 talhas colocadas no átrio da casa dos judeus, e a banca das bebidas da festa de núpcias. Imagine um Deus que entra na nossa vida, que entra na história a partir da água e do vinho, da purificação e da festa, da alegria. Vamos lá? No seu folheto número 11, maravilhoso esse texto para a sua catequese. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Caná, lá na Galileia, uma pequena aldeia de artesãos, próxima às montanhas, que exportavam as madeiras do Líbano, está pertinho do Líbano aqui, os cedros do Líbano, e José, seguramente um importador de madeira do Líbano, para trabalhar na carpintaria, as obras do carpinteiro José. Caná está, portanto, pertinho de Nazaré, pertinho das montanhas dos cedros gigantescos do Líbano. Terra fértil, a terra da Galileia, terra fecunda no meio de montanhas desertas e semidesertas e de planos de calor extremo de 50 graus. Houve um casamento. Curiosamente, o evangelista começa dizendo que a mãe de Jesus estava presente. Vejam o versículo 2, leiam. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento.
Presta atenção, domingo passado foi João Batista que saiu de cena e Jesus entra, é apresentado. Hoje é Nossa Senhora que sai de cena. O Evangelho de João diz que a mãe de Jesus estava presente e em segundo plano também Jesus e seus discípulos, em segundo plano, tinham sido convidados. É de propósito que o relato é assim. Aqui está educando a nossa devoção a Nossa Senhora e aos santos. Educou-nos com João Batista, eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Agora educa-nos na relação com Maria. Também, Jesus e seus discípulos tinham sido convidados. É uma nota que é para causar mesmo estranheza e posicionamento diante do que vem. Tinham sido convidados para o casamento. Jesus entra com os discípulos, imagine a muvuca, com 12 apóstolos, provavelmente, por relatar primeiro Maria e em segundo plano Jesus, provavelmente alguma família de forte vínculo afetivo ou de parentesco com José e Maria. Por isso ela aparece em evidência. Uma festa de casamento. Nós, infelizmente, perdemos essa característica na nossa relação com Deus. Nós deveríamos recuperar essa identidade de Deus na Bíblia, especialmente no Evangelho. O Deus que se revela na Bíblia é um Deus que gosta de festa. O Deus de Jesus Cristo é um Deus festeiro, que gosta de reuniões ao redor de mesa. É um Deus que se põe na alegria humana, que se expõe, inclusive, ao ponto de ser difamado por causa disso. Ele acolhe pecadores e faz refeição com eles. Lembra? Lembram? Mas é um problema na festa. Versículo 3. Como o vinho veio a faltar, olhe como se refere a Maria. Não chama pelo nome, chama pela missão, pela vocação. Como o vinho veio a faltar, leiam. A mãe de Jesus lhe disse: Firma. Eles não têm mais vinho. Eles não têm mais vinho. O vinho, na tradição do Antigo Testamento, é símbolo da alegria, do amor e da aliança. Que por excelência isso se expressa nas festas solenes das bodas, das núpcias. Quem quiser entender melhor essa teologia de um Deus que se relaciona com a humanidade a partir da identidade do noivo e da noiva, precisa ler o profeta Oséias. O profeta Oséias é o profeta mais extraordinariamente corajoso em falar do que faz perder a aliança de um esposo e uma esposa, da humanidade com Deus, e o que faz resgatar esta aliança de esposa e esposo e de Deus e a humanidade. Maria, portanto, diz a Jesus: é casamento, fomos convidados, acabou a alegria, acabou o amor, a aliança está em crise. O que é o vinho? E o que você faz na sua casa quando o vinho acaba? Como é que você age e reage quando a alegria, o amor, a aliança, a festa acaba na sua casa? Quando você perde o entusiasmo para a festa, como você reage? Nós vivemos na sociedade cada vez mais dominada pelo poder estratégico da indiferença. O problema existe, ninguém toca no problema, mas por razões econômicas, administrativas dos bens e patrimônios, ninguém toca no problema, vive todo mundo indiferente na casa, não se celebra a alegria,
não se canta, não se dança, não se alegra mais na casa, mas continua por estratégia mundana ali dentro. Não é sobre esse tipo de ambiente que o Evangelho está falando. Ele, inclusive, o Evangelho quer curar nossas casas, se nossas casas perderam a festa, a alegria, o amor, a graça de ficar ao redor da mesa. Eles não têm mais vinho. A reação de Jesus é maravilhosa. Vamos lá? Versículo 4. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que diz isso a mim? mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Jesus fala com Maria usando a mesma expressão do livro do Gênesis, que se refere a Eva como mulher. E é de propósito, porque o João quer devolver-nos para o ambiente original da aliança do homem e da mulher, da humanidade com Deus. Aqui é de verdade a retomada do Éden, daquela relação. A mulher que apresenta o problema para o homem, eles não têm mais vinho. Maria é a mulher que apresenta o problema para o homem, eles não têm mais vinho. O homem que diz para a mulher: minha hora ainda não chegou. Jesus está dizendo para Maria: olha, a partir de agora, até agora você foi minha mãe, mas a partir de agora, do batismo de domingo passado, a voz que me orienta não é mais a de mãe, é a do Pai que me enviou para a missão. É a hora do que nós chamamos de, não se estranhem com a expressão, é a hora da conversão de Maria, que salta de mãe para o lugar de discípula, de mãe para o lugar de a primeira catequista da comunidade de fé. Falou catequista, o ouvido da Maria Helena Café atiçou assim. A primeira catequista da comunidade de fé. Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. A partir de agora, aqui é um tipo novo de mulher e de homem, que não dá ouvido à serpente, aos frutos das árvores do Éden, que não dão ouvidos de comando um do outro, um pelo outro, mas um novo tipo de homem, um novo tipo de mulher. A partir de agora, a mulher e o homem, neste ambiente da criação, a partir de agora, quem nos diz o que fazer é Deus mesmo. Acabou. Só há uma voz capaz de conduzir-nos a uma realidade nova. Uma mulher, ela mesma, Maria, e Jesus, Ele mesmo, o Filho de Deus, que também é Deus, tem uma novidade, que é o que vem agora no versículo 5. Preste atenção na novidade. Sua mãe, referindo-se sempre a Maria como com a missão dela, a vocação dela. Sua mãe, vamos ler juntos, disse aos que estavam servindo, bradem: fazei o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. Ela não diz isso a qualquer um, ela diz isso aos que estavam servindo. Pronto. Servindo a casa, servindo a celebração das núpcias, servindo a família. Aqui podemos, sem nenhum risco de errar, identificar como é que os discípulos são instruídos numa compreensão nova do papel de Maria e qual é a função de Maria na comunidade de fé. Ela se aproxima dos servos e diz para os servos: moçada, para mim, para eu que sou mãe, que acompanhei esse filho por 30 anos, eu tenho que dizer para vocês que a partir de agora, há uma outra voz que dirige e que comanda.
Às vezes é difícil fazer isso como mãe, né? Ter coragem de dizer, a partir de agora, minha filha, meu filho, uma outra voz, na sua oração, você e Deus, o discernimento, a decisão não é mais minha, o discernimento é do seu diálogo com Deus. Acabou. Como mãe e pai, este é o papel mais importante: criar, formar, educar, e o ápice da educação é emancipar. Dizer, a sua hora agora é você e Deus. Toca! Maria faz esse movimento. Ela vai aos servos e diz, moçada, a partir de agora, colhem os ouvidos no que ele diz e colhem as mãos no fazer o que ele diz. E assim os tempos messiânicos chegaram. A partir de agora, não há problema no coração, na alma, na vida, na mente do ser humano. Não há problema nesta casa, nesta família e em nenhum lar no mundo que não possa ser vencido, superado. Não há ferida, não há dor, não há tristeza que não possa ser curada, se houver quem escuta o que ele diz e faz o que ele diz. Ponto. A cura do mundo chegou. Ponto. Os tempos messiânicos se inauguram com o ouvir Jesus e derramar-se em suor, fazendo o que Jesus diz. E Maria diz isto para os servos com a autoridade que ela mesma passou por esta autoridade. No diálogo de Maria com o anjo, ela demora a compreender o que Gabriel está dizendo a ela sobre a maternidade do Messias, do Salvador, que ela mesma vai dar o nome de Jesus. Ela não pergunta como acontecerá isso, não tenho homem algum, não conheço homem algum. O anjo conta que o projeto de Deus é grandioso, é a salvação do mundo, da humanidade inteira, que já tem 6 meses que Deus já iniciou uma intervenção lá na anciã parenta dela, Isabel, que está grávida de João Batista. Aí Maria diz para Deus o que ela está ensinando os servos a também fazerem. Maria diz, fiat, faça-se em mim segundo a tua palavra. O que Maria está dizendo para os servos é o que ela mesma diz no dia do sim dela. Ela está dizendo, façam o que ele vos disser. A mãe que ajuda agora os servos a gerarem uma humanidade nova à igreja, para a igreja ser a noiva e depois na Páscoa se tornar a esposa do filho dela. Isso aqui é a teologia da mais alta envergadura. A mãe que gerou o filho, agora ela é catequista na geração da noiva, que vai ser a esposa do filho dela. Isso é bonito demais. Isso aqui é poesia para um Éden inteiro. O dia que você inaugura os tempos messiânicos na sua casa, em que sua devoção a Nossa Senhora não é uma devoção por ignorar Jesus, mas é uma devoção a Nossa Senhora, que tem Nossa Senhora como a mãe que te educa, capacita e qualifica a sua escuta de Jesus, porque tem um monte de devotas e devotos de Nossa Senhora, que se lhes perguntar qualquer coisa sobre Jesus, não entende nada. Não poderia nem ser chamado de devoção a Nossa Senhora, porque uma que tem devoção a Maria Santíssima, não poderá jamais ser alguém que na escola de Maria não é conduzido a uma escuta qualificada e a um fazer tudo o que essa escuta gera como comando no agir.
Nós precisamos passar por um processo de purificação enorme das nossas devoções. Tem muita leitura equivocada do papel e da figura de Maria no meio da igreja. A internet está uma inundação de um lixo que chamam de devoção a Nossa Senhora, mas não passa de lixo. Porque é um tipo de devoção que transforma Maria num tipo de um totem, uma coisa gnóstica que ninguém sabe decifrar o que é. Quer purificar sua devoção a Nossa Senhora? Pergunte se sua meia hora de oração a Nossa Senhora te conduz a 1 hora de escuta de Jesus e o resto do dia fazendo o que Jesus diz. Aí é devoção sadia. Amém? Amém? Vai, pode reagir. Dez minutos, meia hora com Nossa Senhora, mais 1 hora de escuta de Jesus e o resto do dia fazendo o que Jesus mandou. Ponto. Essa é a escola de Maria. É uma pena que nós pregadores e devotos não sabemos falar disso para as crianças. Maria é uma figura pela maternidade simbolicamente muito forte e é importante e deve ser sempre. Mas a maior força de Maria está nessa frase que ela diz. Primeiro ela mesma dizendo para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas agora ela diz a mesma coisa para os servos: fazei o que ele vos disser. Que Jesus depois no Pai Nosso vai dizer exatamente esse conteúdo. Quando rezardes, dizei: Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. E a vossa vontade é o quê? Que haja o pão de cada dia, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, não nos deixe cair em tentação. Esse é o conteúdo da fé que Maria viveu e que Jesus é por excelência o apresentador desta novidade da fé. Versículo 6. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. 6 talhas na porta, no átrio da casa, no alpendre. O judeu piedoso até hoje, ele não entra em casa quando ele sai à rua, ele não entra em casa nunca com o calçado que ele vem, do modo que ele vem. No átrio da casa ele tira o calçado, lava os pés, lava a mão e os braços até o cotovelo, lava o rosto, enxuga e depois, com outro calçado ou às vezes descalço, ele adentra para dentro da casa. Era o rito de purificação. 6 por quê? 6 dias da semana para o 7º, o sábado, o Shabá, ser vivido com pureza. Não passar o dia do Senhor trazendo as imundícies e as sujeiras do mundo para dentro de casa. Hoje, a gente não traz, às vezes, até tira o calçado, até lava as mãos, até limpa os pés, mas quando entra dentro de casa, as porcarias da internet já está tudo lá esperando a gente para sentar e pegar toda a sujeira da podriqueira do mundo para ficar lá horas e horas vendo a sujeira que já está lá dentro. Essas talhas 6 estão vazias. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. 100 vezes 6, 600 litros de vinho dá para chapar, não dá não? Pronto, Jesus entra por essa porta. Quer dizer, Jesus entra pela porta da purificação e pela porta da alegria, do balcão de bebidas. Ele une a purificação à alegria. Não se pode separar a purificação de uma família, de um casamento, da alegria. Uma religião vivida, eu e meu Deus, e entro dentro de casa e saio dentro de casa e tudo continua lá dentro desordenado, mas a minha casa não é transformada, isso não é fé. Jesus aproxima os 2 ritos, o da purificação na porta com o da mesa, da refeição, da congratulação, da celebração.
Versículo 7. Jesus disse aos que estavam servindo: pronto, o varão tomou a palavra. O varão ocupou seu lugar. Resolve o problema. Jesus disse aos que estavam servindo: leiam. Enchei as talhas de água. Encheram-nos até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. agora tirai e levai ao mestre-sala. O versículo 11 vai dizer: este foi o início dos sinais de Jesus. Enchei as talhas de água. O que lembra? O princípio. No princípio havia a água e o Espírito pairava sobre as águas, não é? Não tinha nada. E Deus disse: faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se as plantas. Mas lembra o batismo. Lembra exatamente as águas do batismo que Jesus passou por ele domingo passado. Agora leva ao mestre-sala. E eles o levaram. Agora vem a surpresa. Vamos ver? Versículo 9. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha. Leiam. Mas os que estavam servindo sabiam. Vamos ler isso de forma mais firme. Mas os que estavam servindo sabiam. Pois eles que tinham tirado a água. Mas antes de tirar a água, eles tinham escutado Jesus. Escuta Jesus. Faz o que Jesus manda, que ainda que pareça absurdo. O problema era, lá dentro da casa, faltava vinho. E Jesus manda providenciar água. Não tem problema. Jesus é capaz de resolver o problema da falta de vinho com água e da falta de água com vinho. Ele dá conta de resolver qualquer coisa com qualquer coisa, porque Ele é Senhor. Amém? A autoridade dEle é sobre todas as realidades. E quem escuta Jesus não fica debatendo e discutindo numa exaustão estéril e histérica. Como é que vão resolver isso aqui? Escuta Jesus, faça que a solução virá para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família e para a família humana inteira. Amém? Escuta Jesus e faça. Versículo 10. O mestre-sala chamou o noivo e lhe dá uma bronca. Vamos lá? Chamou o noivo e lhe disse: bradem. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor. Vai. E quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Brada, mas até agora. Tu guardaste o vinho melhor até agora. Olha a sequência. O vinho que representava a alegria, o amor, a aliança, vai recebendo significados novos. O significado da cruz, do sangue de Jesus, da eternidade, da alegria dos tempos messiânicos. Quando tudo acabar, vai ser exatamente a hora melhor do melhor vinho. Maria Helena Café, que deu catequese por 63 anos, está aqui, minha mestra, professora de filosofia no meu tempo de seminário. Num período das minhas crises de menino recém-chegado da roça, nos conflitos com a filosofia, naquele ambiente libertário dos anos 80, e a gente querendo explodir com tudo quanto é coisa para ser livre. Maria Helena Café me disse, interpretando este evangelho, uma frase que eu nunca esqueci: liberdade é guardar o melhor vinho para a melhor hora. Uau! Vai! Vai! Reage! Foi catequista por 63 anos.
aqui na paróquia, 40 e tantos. E foi professora do monte de padres, mestra. Liberdade é guardar o melhor vinho para a melhor hora. Vocês pais e mães, esposas e esposos, que estão aqui com suas crianças, vivendo os grandes desafios da maternidade, da vocação de ser esposa e esposo, exatamente nos trabalhos e embates que custam de você esforços enormes para sustentar a radicalidade da aliança como esposa, esposo, como pai e mãe. Peguem hoje esse comando que Nossa Senhora dá. Façam tudo o que Jesus disser a vocês, e façam, mas não desperdicem a liberdade de vocês. Guardem o melhor vinho para a melhor hora. Diga isso para o noivo, para a noiva, para o esposo, para a esposa. Amém? Guardem esse vinho porque vale a pena. O noivo e o mestre-sala parecem estar por fora de tudo. Jesus é o novo noivo da humanidade. Maria é a nova Eva que gerou o novo homem, varão, e que agora, por sua medianeira de todas as graças, ela gera a igreja, educando a igreja na escuta de Jesus e no fazer o que Jesus manda. Maria inaugura, portanto, a geração do filho e da filha que serão esposa e esposo na Páscoa de Jesus. É maravilhoso esse texto. A fé supõe uma coragem purificadora permanentemente. Na porta da sua casa, do lado de fora, substituindo as 6 talhas de purificação dos judeus, coloque uma cruz. Ao sair de casa, toque essa cruz. Ao entrar na sua casa, toque essa cruz e diga ao Senhor para que Ele purifique vocês na sua família e transforme vocês naquilo que Ele mesmo foi, o servo obediente, o servo que não poupou a sua própria vida, mas diante da humanidade para quem Ele foi enviado para salvar, Ele não ofereceu água e vinho como bebida, mas ofereceu o corpo e sangue como comida e bebida, não só para dar um prazer imediato de aventura, mas para dar salvação e vida eterna. Brada uma salva de palmas para Ele, gente. Reage, vai. Ele é o varão que tem coragem de olhar para os problemas e resolver os problemas. E ainda que pareça absurdo, mas ele enfrenta. Não tem vinho, mas tem água. Sirvamos a água, e ela será nossa alegria e nossa festa. Esse é por excelência o milagre. Vire homem, enfrente os problemas, fale dos problemas, converse sobre os problemas, saiba dos problemas, escute Jesus e entregue-se no enfrentamento, ainda que pareça absurdo aos olhos seus e aos olhos do mundo. Providencie fazer o que Jesus manda, ainda que pareça absurdo, e o melhor sempre virá. Amém? E sua casa será a casa da aliança, da dança das núpcias que nunca cessa. Aleluia. Como isso é bonito, minha gente. Fazei. Onde está Maria em sua vida de cristã e cristão? Ela é sua educadora no fazer tudo o que Jesus manda? Maria só é verdadeiramente presente em sua vida
se você a acolhe como mestra do escutar e do fazer. Se você é um daqueles tontos que vai a Nossa Senhora por preguiça de escutar Jesus, porque lê o Evangelho e não entende nada, cai fora, você nunca vai ser cristão de verdade. Pronto. Está dispensado dos ofícios. Vem comigo, na primeira leitura, só a última frase da primeira leitura. Eu fiquei tão impactado lendo Bento XVI, comentando esse texto de Isaías. Olhe lá para vocês, esposas e esposos, varões. As duas últimas frases lá. Parte, depois dos 2 pontos da primeira leitura. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também Tu és a alegria. tu és a alegria do teu Deus. Um Deus que dança de alegria, porque tu és a alegria dele. Pensa, gente. Pensa. Não são as coisas que você dá, não é o dízimo e a oferta que você entrega, é você que é a alegria do teu Deus, é você. São coisas, você é a alegria do teu Deus. Eu queria que o mundo soubesse da beleza disso, dessa palavra. O Salmo 95 diz: cantai ao Senhor Deus um canto novo, e você cantando ao Senhor Deus um canto novo, você vai manifestar em toda a terra os prodígios de Deus. Quer anunciar ao mundo essa beleza do amor de Deus? Comece a cantar um canto novo ao Senhor. Jesus, nessa festa de núpcias, se apresenta como um Deus que entra na história humana a partir da festa. Jesus é um Deus festeiro, que gosta da alegria. E quer a nossa casa cheia de alegria. Quer-nos, mulheres e homens, dar alegria. Não uma alegria de tolos e alienados que não enxergam os problemas, mas a alegria de ter coragem de escutar e fazer, para gerar na mesa da sua casa o banquete das núpcias permanentes de uma fé que não murcha, que não mancha. Amém. Escutar, fazer e crer. Escuta, faz, que o crer virá, que o acreditar consolidará. Escuta, faz, que o crer se desenvolverá. Incline a sua cabeça. Põe a mão no seu coração e peça de Jesus a graça de escutar, fazer e crer. Põe a mão no seu coração. Fale com Jesus que você precisa dele para te educar na escuta da palavra dele e no fazer tudo o que ele diz, para que a alegria do reino chegue na sua casa, na sua família e na família humana. Fale com ele. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor.
Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito. Jesus, De pé, manda teu Espírito para transformar. meu coração. Deixe o folheto no banco, estendam as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor está presente que o Senhor está presente em nossa vida, em nossa vida, em minha casa, em minha casa, em minha família, em minha família, e que todos os problemas, que todos os problemas, todas as dificuldades todas as dificuldades e provações, e provações, o Senhor pode o Senhor pode nos capacitar, nos capacitar, nos qualificar nos qualificar para enfrentar tudo para enfrentar e fazer tudo e fazer tudo de um modo novo, de um modo novo, segundo a sua palavra. segundo a sua palavra. Eu creio, Jesus, Eu creio, Jesus, que do seu coração, que no seu coração que derramou na cruz derramou sangue e água, sangue e água, e o seu corpo oferecido, e o seu corpo oferecido. eu recebo hoje Eu recebo hoje o alimento o alimento que me sustenta que me sustenta e faz de mim que faz de mim capacitado, capacitado, qualificado qualificado para voltar para minha casa, para voltar para minha família, para minha para o meu trabalho, para o meu para o mundo, para o mundo, para fazer de todos para fazer de a família de Deus, a família de Deus na alegria que não cessa. na alegria que não cessa. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por entrar em minha casa por entrar em minha casa e restaurar a aliança da minha família. e restaurar a aliança da minha família. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e no silêncio reze e interceda por sua família, por sua casa, pelos problemas mais difíceis que lá estão e que você vai enfrentar com o poder da fé, com o poder da escuta de Jesus e do fazer tudo. Obrigado, Jesus. Comece a louvá-lo também. Obrigado, Senhor. Balbucie um louvor, glorifica o Senhor, agradeça por sua casa, por sua família, por ser esposo, por ser esposa, por ser pai e mãe. Louve o Senhor que te deu essa família, louve o Senhor que te deu seu pai, sua mãe, que te educaram na vida da família. Louve o Senhor, glorifique o nome dEle. Bendito seja, obrigado, Senhor. Amém. Amém. E dirija quem está do seu lado, dando um abraço carinhoso, deseja a paz de Jesus. Saudai-vos. A paz. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Quem está aqui, esposa e esposo, dê a mão um para o outro, incline a cabeça que eu vou dar uma benção na aliança de vocês. Senhor Jesus, o Senhor inaugurou os tempos novos, os tempos messiânicos, entrando numa casa, numa família, numa festa de casamento. Entre hoje na casa de cada esposa e esposo que aqui está, de cada casal que está aqui na sua presença, com suas crianças, seus filhos, ou
onde quer que se encontrem os filhos, entre nesta casa, entre nos corações e nas mentes e manifeste a autoridade e o poder do Senhor. Cele uma bênção nova, uma graça nova. Liberte este casal, esta família, de todas as divisões, conflitos, impurezas, de toda escassez. Salve, redima este casal na abundância das bênçãos dos tempos messiânicos que o Senhor inaugurou. Guarde e santifique esta esposa, este esposo, esta família, este lar, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Brada! Firma a igreja! Brada! Palmas para Jesus, palmas para o Senhor, palmas para Jesus, palmas para o Senhor. E professe com toda firmeza: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,